Olá pessoal, nesta aula nós vamos continuar falando do nosso assunto de coordenação em sistemas distribuídos. Mais especificamente, vamos falar hoje sobre eleição de líder. Então, o que é um líder em um sistema distribuído e por que é importante fazer eleição para escolher qual será o novo líder de um sistema distribuído. Bem, vários sistemas distribuídos vão usar esse conceito de um líder, geralmente também chamado de coordenador de um sistema distribuído. Alguns exemplos a gente já viu durante a disciplina em outros assuntos. Por exemplo, um sistema que precisa de um multicast ordenado com um papel de coordenador no meio, que vai ajudar a ordenar os eventos, precisa do líder, que vai ser esse que vai fazer o papel tal do coordenador. Também falamos sobre sincronização de relógios, onde o coordenador pode fazer o papel de sincronizador. Tanto um coordenador que tem um relógio de referência, como também um sistema descentralizado, onde qualquer coordenador, qualquer participante do sistema pode ser o coordenador que vai liderar o processo de sincronização de relógios. Também falamos aqui sobre redes peer-to-peer que possuem alguns nodes, alguns nós participantes especiais que ajudam a coordenar o sistema, que são chamados supernodes ou superpeers. Então, é uma situação onde eu tenho mais de um líder eleito para coordenar o sistema. Tá? Então, desta forma, nós vamos precisar, em alguns sistemas distribuídos que usam algoritmos distribuídos que possuem o conceito de líder e coordenador, vamos precisar de alguma forma de eleger esse coordenador. Tá? Então, os algoritmos de eleição, eles buscam eleger líderes de forma eficiente. O que seria uma eficiência? Seria buscar a safety, basicamente alguma segurança que em um certo instante todos os nós ou escolheram o mesmo líder P ou ainda não escolheram líder algum. Então é a questão de convergir, que todos apontarem para o mesmo líder decidido. Se não apontaram todos para o mesmo líder, se ainda não houve um consenso, é porque não há ainda uma decisão feita. E o conceito de liveness, que é que em algum momento os nós devem escolher um líder ou vão falhar. Então, o liveness é para tentar sempre ativa ou há um líder ou está num processo de escolha de um líder em certo momento. O sistema não pode ser largado e ficar muito tempo sem um líder. Então, ou está num processo de escolha ou o líder está no momento atuando. Então, considera-se que os nós em um sistema distribuído, a gente assume que cada nó tem um valor que identifica aquele nó. Geralmente um valor numérico que vai atribuir um certo valor àquele nó. E de antemão, o valor daquele nó já vai determinar qual vai ser o líder no sistema. Então, por exemplo, é muito comum cada participante do sistema ter um ID, o identificador numérico incremental. Por exemplo, eu tenho um participante, o nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, até N nós que eu tenho conectados ativos no meu sistema. Na eleição de líder, os algoritmos simplificam a escolha do líder e indicam, por exemplo, que o líder que tem o maior ID, o maior valor, será o novo líder a ser escolhido em um sistema distribuído. Às vezes o ID pode pegar um outro atributo do participante, como o IP do participante, pega o IP e transforma num número, num certo valor inteiro, por exemplo, e determina que o peer, o participante que tiver o maior valor de IP, será o novo líder. Então, na verdade, a escolha do líder já é uma escolha pré-determinada na maior parte dos algoritmos. Simplesmente tem que escolher o do maior ID. Então, por que é difícil ter a eleição de líder? É algo difícil e existem várias opções de como escolher esse novo líder. O maior problema é porque os nós podem falhar. Tá? Então, um nó que em um certo momento possuía o maior ID no sistema e era o líder eleito, ele pode haver alguma falha de hardware, falha de rede, falha de software, ele pode simplesmente sair do sistema também. Então, no momento em que um nó que é um líder sai do sistema, falha, um novo nó deve ser eleito para ser o novo líder daquele sistema. O novo nó eleito é o nó que tem, no caso, o segundo maior ID, o segundo maior valor, que deve tomar a posição do novo líder. Mas o processo de descobrir qual dos nós atuais ativos possui o maior valor e deve ser o novo líder, exige todo um processo aí de comunicação que nós vamos ver algumas soluções que tratam da eleição de líder em sistemas distribuídos.
Um dos algoritmos mais tradicionais para a eleição de líder é chamado algoritmo do valentão, ou do bully, né, que vem realmente do verbo bullying, de valentão, que quer impor alguma coisa aos outros. Tá? É um algoritmo bem tradicional, inventado por Garcia Molina em 1982, então já é bem tradicional, é bem clássico. A ideia é, como eu falei, cada nó do sistema, cada participante possui um identificador já pré-definido. Um nó P qualquer vai iniciar uma eleição quando ele percebe que o coordenador não responde a uma requisição que ele fez. Então, um nó que está conversando, interagindo no sistema, tenta contactar o líder, o que é o coordenador, e não recebe resposta, ele vai notar que o líder falhou e vai iniciar um processo de eleição. Como é que é o processo de eleição no algoritmo do valentão? Esse nó P que notou que o líder falhou vai enviar uma mensagem eleição para todos os nós, ou todos os processos que possuem um ID mais alto que ele. Tá? Então imagine que ele é um nó com ID 4, identificou com o líder que tem um ID 7 e falhou. Então, ele vai mandar uma mensagem avisando a todos os nós que tem um ID maior que ele, para tentar achar e descobrir quem é o novo líder que está ativo no momento no sistema. Mas por que ele não manda mensagem para os nós de ID mais baixo? Porque os nós de ID mais baixo não têm condições de ser líder. Porque se ele for o nó, o 4, for o nó com maior ID, ele que vai ser o líder. Ninguém com um ID abaixo dele será líder no sistema, porque ele está ativo naquele momento. Então ele só busca nós com ID maior que ele. Então ele manda mensagem para todos os nós que possuem ID maior que ele. Se nenhum nó responder, é porque ele que enviou essas mensagens é o nó ativo com maior ID no sistema. Então ele vai vencer a eleição e se torna um novo coordenador. Então ele basicamente pode nesse momento avisar aos nós com ID menor que ele de que ele é novo líder no sistema. Então por isso que ele é o valentão. Ele descobriu que ele é o maior e avisa aos outros menores que ele é o líder do momento. Se nenhum dos processos de número mais alto responder, né, ele toma a eleição e o trabalho de P está concluído, finalizou. Tá? Se, por acaso, ele manda uma mensagem para um nó maior, tá? Um nó recebe uma mensagem, um nó de ID maior que ele, recebe uma mensagem dele, tá? Ele responde, o nó de ID maior responde, e P, que fez a requisição, se retira da eleição. Já que tem um nó com ID maior do que ele no momento, tá? Ele vai se retirar da eleição porque ele não pode mais ser o líder no momento, certo? Então, a partir daí, o nó do ID mais alto que recebeu a mensagem vai começar novamente o papel da eleição. Vai fazer a mesma coisa nesse loop. Mandar mensagens para nós com ID maior que ele. Se algum nó de ID maior respondeu, esse nó de ID maior vai tomar e continuar assim a eleição. Até que um nó de ID mais alto vai mandar mensagem para o nó de ID mais alto que não vai receber a resposta e ele vai se declarar o líder no momento e vai avisar os nós de ID menor. Tá? Então ele é identificado como eleito e o novo líder do momento. Vamos dizer aqui um exemplo para ficar um pouco mais claro de como esse processo é feito. Tá? No primeiro momento, o nó 4 notou que o líder que tinha um ID 7 falhou e não respondeu. Se não respondeu, tem que iniciar um novo processo de eleição. Então o nó 4 que detectou a falha manda uma mensagem para os nós de ID mais alto, no caso o 5, o 6 e o próprio 7, tá? Convocando uma nova eleição. O nó 7, como falhou, está fora do ar, não está ativo, não responde, mas os nós 5 e 6 respondem aqui com OK. Neste caso, o nó 4 pode se retirar da eleição, porque os nós com ID maior que ele responderam. Então, nesse momento, só ficam ativos na eleição o nó 5 e o nó 6. O nó 5 manda mensagem para o nó 7 e para o nó 6, avisando da eleição. Tá? O nó 7 não responde porque está fora do ar, mas o nó 6 responde ao nó 5 dizendo, eu estou ativo. Neste momento, o nó 5 se retira da eleição. Tá? Então, ele avisa que é o nó 5 OK, dizendo que está ativo na eleição. Como o nó 6 mandou mensagem de eleição apenas para o nó 7, que é o único nó com ID maior que ele, só que ele não houve resposta, porque o nó 7 estava fora do ar, o nó 6 agora é considerado o novo líder. Ele é o valentão no momento, que possui o maior ID no momento,
e simplesmente avisa numa mensagem de broadcast a todos os nós ativos que ele é o novo coordenador. Então ele se identifica como maior ID e simplesmente avisa a todos que ele é o nó do maior ID e é o novo líder do momento. Caso o nó 7 em algum momento volte a ficar ativo, ele pode convocar uma nova eleição. Tá? Nesse caso, não vai haver ninguém com ID maior que ele. Ele simplesmente pode se declarar para todos como um novo coordenador. Tá? Então o valentão voltou e avisa todo mundo que ele toma o papel de novo coordenador do sistema. Um segundo algoritmo, também tradicional, é chamado algoritmo do anel. Ele é baseado na utilização de um anel físico-lógico, né? Então, mais ou menos uma estrutura de lista circular, só que não usa fichas como a gente viu lá na abordagem do Token Ring. Basicamente, os nós são organizados numa topologia de anel, tá? Onde as mensagens são trocadas para o seu vizinho mais próximo em uma lista circular. Como é que funciona então o processo de eleição? Quando qualquer processo nota que o coordenador não está funcionando, então tenta requisitar o coordenador, que é o líder, e ele não há nenhuma resposta, ele vai montar uma mensagem de eleição, colocando nessa mensagem os candidatos do momento daquela eleição. Então, inicialmente, ele se coloca nessa mensagem, coloca o seu ID na mensagem de eleição, o seu próprio número, tá? Que ele inicialmente ele é o único candidato da eleição de líder e passa adiante para o seu sucessor. Tá? Então, passa a mensagem para o seu sucessor que estiver ativo no momento. Cada etapa, quem recebeu a mensagem, pega a mensagem com a lista de candidatos, adiciona o seu próprio número na lista de candidatos e passa adiante. Então, a mensagem vai passando na lista circular, passa um primeiro candidato, passa para o segundo candidato, vai circulando, até que todo o ciclo é realizado e a mensagem de eleição circula por todos os participantes do sistema. Quando a lista circula e o participante que gerou a mensagem inicial recebe uma mensagem e vê que o seu próprio número está dentro daquela mensagem, isso quer dizer, tá, é um sinal de que ele iniciou a eleição e a mensagem já passou por todos os nós ativos do sistema. Neste momento, quando chega no primeiro nó, ele vai ter a lista de todos os candidatos. Ele pode, com isso, olhar o identificador de todos os candidatos do sistema, identificar o processo que tem o maior identificador dentro da lista dos candidatos e notificar a todos os outros, né, que o novo coordenador do sistema é aquele processo que tem um certo ID X, que é o maior ID dentro da lista de candidatos. Então ele manda uma mensagem em broadcast dizendo o novo coordenador é o processo X, já que ele possui o maior identificador dentre todos os candidatos que foram pesquisados nessa minha mensagem. Então aqui um exemplo de uma eleição usando o algoritmo do anel. Tá? Nesse exemplo, a gente está simulando um possível problema que pode acontecer, que é duas eleições ocorrerem simultaneamente. Tá? Então vamos supor que o coordenador aqui no sistema era o coordenador número 7, só que ele falhou. Tá? Então, tanto o nó 5, quando tentou fazer uma requisição ao coordenador, viu que ele falhou e iniciou um processo de eleição. Ao mesmo tempo, o nó 2 também fez uma requisição ao coordenador e notou que ele falhou e também iniciou um processo de eleição. Então, estão ocorrendo duas eleições simultâneas nesse sistema. Será que eu vou ter alguma inconsistência ou as eleições vão funcionar normalmente, mesmo com duas simultâneas? Então, vamos ver o que é que o 5 faz. De acordo com o algoritmo do anel, o 5 cria uma mensagem de eleição e coloca nessa lista, se coloca nessa lista como candidato. Então, ele pega a lista e passa para o seu sucessor. Então, note que tem uma estrutura de lista circular em anel. O 5 passa a mensagem para o 6. O 6 se coloca na lista da eleição e tenta passar a mensagem para o seu sucessor. Tenta passar para o sucessor, que é o 7, só que o 7 está inativo, que ele falhou. Tá? Então, como o 7 está inativo, ele passa para o sucessor do seu sucessor, que é o índice 0. O 0 recebe a mensagem, se coloca também na lista de candidatos, aqui adicionando o seu próprio ID, e passa para o 1. Tá?
Nessa abordagem, a mensagem continua. Então, o 1 se coloca aqui e vai para o 2, o 2 se coloca e vai para o 3, o 3 se coloca e vai para o 4, até que a mensagem chega de volta no nó 5 e eu tenho nessa lista todos os candidatos, todos os nós ativos no momento. Quando chega aqui no 5, ele vai notar que o 6 é o nó que possui o maior ID no sistema. Com isso, ele vai notificar a todos os ativos no momento, de acordo com a lista que ele recebeu, informando que o nó 6 é o novo coordenador. Tá? Da mesma forma, o nó 2 iniciou uma eleição. Ele vai se colocar na mensagem de eleição, colocando o nó 2, o 3 se coloca na eleição, o 4, o 5, o 6, o 0 e o 1, até que a mensagem volte para o nó 2. Ele também vai ter uma lista de todos os candidatos, tá? Incluindo ele mesmo. Quando chegar aqui, ele vai ver que ele mesmo está na lista e vai encerrar a eleição. Também vai notar que o 6 é o processo de maior ID nessa lista de candidatos e vai avisar na mensagem de broadcast a todos os candidatos ativos que o nó 6 é o novo nó do sistema. Note que mesmo tendo duas eleições correndo, as duas eleições convergiram para o mesmo líder. Eles usaram o mesmo processo e a mesma abordagem para selecionar o novo líder. Então, não tem problema. Claro que pode ter problemas de desempenho, está circulando mensagem de eleições simultâneas, mas em questão de consistência de quem vai ser o líder, não há problema em ter mais de uma eleição simultânea. Tá? Então, novamente, um algoritmo simples, tá? Para se chegar no consenso de qual será o novo líder em um sistema distribuído. O problema dos algoritmos que vimos até agora, os algoritmos mais clássicos, podem surgir em ambientes, por exemplo, como ambientes sem fio. Tá? Em ambientes sem fio, a troca de mensagens pode não ser confiável e a topologia da rede, os vizinhos dos nós que estão em um certo momento, podem mudar com muita frequência, como redes ad hoc, por exemplo, redes mesh, que eles vão se deslocando e os vizinhos de um certo nó é só quem está em um certo alcance ao redor daqueles vizinhos. Então isso pode mudar com muita frequência, nem todo nó se comunica com todos os outros, tá? E essa rede muito adaptativa, eu posso ter algum... Um dos problemas das redes ad hoc é que geralmente, em um ambiente de rede sem fio, a capacidade dos nós podem variar bastante. Por exemplo, um grande problema é o limite de bateria, capacidade de bateria que esses nós têm. Eles não são fixos em lugares que têm energia corrente, como uma tomada, são alimentados por bateria. Então, uma ideia é escolher o líder não baseado no identificador desses nós, mas, por exemplo, o melhor líder no momento. Num ambiente como esse, qual seria o melhor líder? Um grande exemplo seria o líder que possui a maior bateria restante, né, para poder conseguir tomar decisões e rodar processamento por mais tempo e conseguir coordenar o sistema sem que a bateria acabe. Tá? Além disso, né, a questão da topologia, né, como os nós se distribuem, quem vai ser vizinho de quem, também vai dificultar um pouquinho nessa abordagem dessa escolha. A gente vai ver aqui uma abordagem que trabalha com essas duas características. Tá? Capacidade limitada de bateria e a vizinhança dos nós também, nem todo mundo se comunica com todo mundo. Então, uma eleição em ambiente sem fio típica, um nó-fonte qualquer, chamado de nó-fonte P, ele vai iniciar uma eleição enviando uma mensagem de eleição aos seus vizinhos. Como a gente disse, nem todo nó se comunica com todo mundo. Então, tem uma certa vizinhança que é quem ele consegue contactar para mandar mensagens. Então, ele manda uma mensagem de eleição aos seus vizinhos. Quando um outro nó que é um dos seus vizinhos, recebe uma mensagem de eleição pela primeira vez, ele vai designar o remetente, né, quem enviou aquela mensagem, vai ser designado como seu pai. Então ele escolhe o remetente como seu pai e vai enviar uma mensagem de eleição a todos os seus outros vizinhos. Então, tirando o pai que ele acabou de receber a mensagem, ele repassa a mensagem de eleição a todos os outros vizinhos que tem ao seu alcance. Se esse processo recebe uma mensagem de eleição de um nó que não é o seu pai, ou seja, ele recebe essa mensagem uma segunda vez através de um outro nó da sua vizinhança, ele simplesmente confirma o recebimento. Tá? Ele não faz nada com isso. Ele confirma o recebimento da mensagem e segue adiante. Se todos os vizinhos de um certo nó, já possuem um pai, então ele tenta contactar todos os vizinhos, mas todos eles já tinham pai, simplesmente
confirmam o recebimento da mensagem, mas sem que tenha sido a primeira mensagem que ele recebeu, sem tornar o remetente um pai, ele é considerado um nó folha. Tá? Então, um nó folha, tudo que ele faz é reportar de volta ao seu pai as suas informações. Então, se ele tenta mandar mensagens para os outros, repassar mensagens para os outros, e todos ao seu redor já têm um pai, é hora de começar a voltar e repassar mensagens de volta nessa rede de comunicação. Então, ele vai informar, por exemplo, a informação de qual a sua capacidade de bateria no momento e qual o seu ID. E vai informar isso no seu pai. Tá? Quando o nó Q, que é pai de alguns outros nós, recebe as respostas de todos os nós ao seu redor, ele vai reportar ao seu pai a melhor resposta entre elas. Tá? Então, no exemplo que a gente estava dando, que o melhor nó é aquele que tem maior capacidade de bateria restante, um nó que recebe a resposta de vários nós vai identificar entre todos os nós que ele recebeu uma resposta, qual deles tem a maior bateria e reportar essa informação ao seu pai. Tá? O nó P, que iniciou a eleição, nesse caso a mensagem vai voltando das folhas para o pai, que repassa para o pai, que repassa para o pai, até chegar na raiz desta árvore que vai se montando com as mensagens que vão se propagando nessa rede. A raiz é exatamente o nó P que iniciou a eleição. Então, qual a informação que o nó P vai ter no final das contas? Ele vai ter informação do nó de toda essa rede que possui a maior capacidade de bateria restante. Cada nó no caminho foi filtrando, identificando a melhor entre os seus filhos, repassando para o pai a melhor bateria dos seus filhos. A raiz, então, vai ter informação final de qual nó da rede possui a melhor capacidade de bateria entre todos nós do sistema. Tá? Então, esse nó que é reportado para o nó raiz, ele é eleito o novo líder nesse ambiente. Então, o nó raiz vai receber essa informação e vai informar novamente, via broadcast para os seus filhos, para a sua vizinhança, a informação de que o novo coordenador do sistema é exatamente aquele que possui a maior bateria. A mensagem vai se propagando na mesma rede, cada nó para os seus filhos, até que todos nós fiquem cientes de quem é o novo nó da rede. Vamos dar aqui um exemplo de como esse processo pode acontecer. Então, vamos considerar esse sistema onde eu tenho esses nós A, B, C, D, E, F, G, H e J. Então, tem 10 nós aqui conectados no sistema. Então, note que nesse sistema, cada nó tem uma capacidade de bateria, que é este número que está indicando dentro do círculo. Então, aqui o nó A possui capacidade de 4 de bateria, nó B capacidade de 6, nó C capacidade de 3 e assim por diante. Tá? Nós, tendo uma visão geral aqui do sistema, qual o nó que deveria virar o novo líder do sistema? Qual deve ser o novo coordenador? Com a visão geral do sistema, a gente sabe aqui que o nó H possui a maior capacidade de bateria restante, capacidade 8. Então, ele, teoricamente, deve ser escolhido como o novo coordenador do sistema. Só que esse processo tem que ter algum processo para identificar que esse nó é o melhor do momento. Então, vamos supor que o nó A vai iniciar um processo de eleição. Então, ele vai iniciar aqui um processo de eleição fazendo um broadcast para a sua vizinhança. O nó A só tem ligação com o nó B e com o nó J. Então, ele faz um broadcast para os seus vizinhos, enviando a mensagem de eleição para o nó B e para o nó J. O nó B, como a primeira mensagem que ele recebeu foi do nó A, o nó A é considerado o seu pai. Mesma coisa com o nó J. A primeira mensagem de eleição que ele recebeu foi do nó A. Então, o nó A é o pai do nó J. O nó B, por sua vez, vai fazer a mesma coisa. Vai enviar para os seus vizinhos, que é o nó C e o nó G, uma mensagem de eleição. Ele não envia para o A porque o A é o pai dele. Ele manda mensagem só para os nós que não são seu pai. Então manda para o C e manda para o G. Como também é a primeira vez que o G recebe a mensagem, o B vira o pai de G. Como é a primeira vez que o C recebe a mensagem, o B é o pai de C. Note que o nó J também tentou mandar uma mensagem de eleição para o nó G. Só que o nó G recebeu a mensagem primeiro do nó B. Tá? Então o B virou o pai de G.
Quando recebeu a mensagem de J depois, ele só confirmou que recebeu a mensagem, mas não fez nada. Tá? Porque o G recebeu primeiro a mensagem de B e B virou seu pai. Então o J não tem mais para quem mandar mensagem, né? O A já é o pai dele, o G tentou mandar, mas a mensagem não chegou, então ele para por aí. Ele é considerado aqui um nó folha no sistema. Daí por diante, o sistema segue com as mensagens sendo propagadas. O nó C manda mensagem para o D, que vira pai de D. Ele manda mensagem para o E, mas note que o nó G tinha mandado a mensagem aqui antes do nó E e virou o pai. O nó G mandou mensagem para o H e virou o pai de H. Mais à frente, o nó E manda mensagem para o nó F e vira o pai de F. O nó H manda mensagem para I e vira o pai de I. Tá? Então, com isso, neste momento, todos os nós do sistema já foram atingidos. Eu tenho o nó raiz, que é o nó A, e tenho alguns nós folha, que são os nós que não são pai de ninguém. Então, nó F aqui, o pai dele é o E, mas ele foi o último aqui. A folha não teve mais ninguém que ele virou pai de ninguém. Todos os nós, seus vizinhos, já tinham pai quando ele mandou a mensagem de eleição. Então, o I, o F, tá? São todos nós folha. Então, o que a gente tem que fazer? Os nós folhas vão iniciar o movimento de mensagem oposta. Então, o nó F, por exemplo, manda informação de todos os seus filhos. Como ele não tem nenhum filho, ele vai mandar a informação dele mesmo, indicando qual a capacidade de bateria que ele tem. Então ele manda na mensagem: o nó F, que sou eu mesmo, tem capacidade 4. O nó I também é um nó folha. Então ele vai colocar a mensagem para o pai dele, dizendo que o nó I, que é ele mesmo, tem capacidade 5. E envia para o seu pai, que é o H. Outro nó folha aqui é o D. O D também faz isso. O nó D tem capacidade 2 e manda mensagem para o seu pai, que é o C. Certo? Outro nó folha é o nó J. O nó J avisa ao nó A, dizendo: eu sou nó J, tem capacidade 4. Tá? Os nós que não são folha, que recebem a mensagem dos seus filhos, eles vão informar de todos os seus filhos, entre os filhos dele e ele mesmo, quem tem a maior bateria. Por exemplo, o nó C tem capacidade 3. Entre ele e os filhos dele, quem são os filhos dele? No caso, só o nó D. Entre a mensagem que ele recebeu aqui, D, capacidade 2, e ele mesmo, que é C, capacidade 3, quem tem a maior capacidade de bateria? No caso, é ele mesmo, C com capacidade 3. Então ele informa para o pai dele o maior nó, o nó com maior capacidade de bateria até agora, que é C, capacidade 3. O nó E faz a mesma coisa, ele recebe aqui do nó F capacidade 4 e ele mesmo tem capacidade 1. Então ele tem que reportar para o pai dele o que tem maior capacidade. Então, entre ele mesmo que tem 1 e o F, que é o filho que tem capacidade 4, o que tem maior é o F4. Então ele repassa para o pai dele a mensagem F4. O nó H, que tem capacidade 8, recebeu do seu filho capacidade I igual a 5. Entre ele que tem 8 e o filho que tem 5, ele repassa do pai H igual a 8. O nó G, que tem capacidade 2, recebe mensagem dos filhos dele. Recebe do F4, H8 e ele que é G2. Como o maior de todos é o H8, ele repassa do pai dele, que é o nó B, H8, o maior até o momento. O nó B recebe C3, H8 e ele mesmo que é B6. O maior de todos é H8, ele repassa do pai H8. Neste momento, o nó A recebeu mensagem de todos os filhos dele. Recebeu o J4 e o H8. Como ele é o nó raiz, recebeu mensagem de todos os filhos, finaliza aí a eleição. Tá? O nó A tem 4, ele recebeu H8 e J4. Qual o maior de todos? H8. Então, nesse momento, o nó A, que iniciou a eleição, identifica que o nó H, capacidade 8, deve ser o líder. Neste momento, ele repassa novamente para os seus filhos, propaga uma mensagem de coordenador, avisando a todos os outros que o nó H, que tem capacidade 8, é o novo líder. Então ele repassa para os filhos dele, B e J, que repassa para os seus filhos, que repassa para os seus filhos, até que todos os nós sejam notificados de quem é o novo líder no sistema. Tá? Então note que a abordagem anterior que a gente tinha visto, do valentão e do formato de anel,
não é possível em sistemas onde a topologia do sistema muda, nem todo mundo consegue se conectar com todo mundo, tem uma topologia diversa, e a gente quer identificar o nó que não necessariamente tem o maior ID, mas que tem algum atributo que seja o melhor processo do momento, por exemplo, com maior capacidade de bateria. Tá? Outros atributos também podem ser usados como maior capacidade de processamento, maior capacidade de memória ou menor sobrecarga em uma certa atividade. Ok? Bem, outro tipo de peculiar de sistemas onde precisa de eleição são sistemas de larga escala. Tá? Há situações em que é necessário trabalhar com redes maiores, onde também a comunicação entre os nós não é tão fácil, e com a larga escala eu preciso, às vezes, ter mais de um coordenador no sistema. Então, ter um coordenador pode se tornar um ponto único de falha e um gargalo do sistema. Por exemplo, sistemas peer-to-peer de larga escala, eles usam líderes, no caso são os coordenadores do sistema, são chamados superpeers ou supernodes. São subconjunto da rede que ajuda a coordenar o sistema, no caso os sistemas peer-to-peer. Tem alguns requisitos que devem ser cumpridos por esses superpeers no sistema. Geralmente, os nós normais, os outros nós do sistema, devem ter uma baixa latência de acesso aos superpeers. Então, superpeers deve ser nós geralmente com alto desempenho e com uma certa proximidade a um conjunto de peers normais e regulares do sistema. Os superpeers também devem estar uniformemente distribuídos pela rede de overlay, a rede de sobreposição. Então não posso ter uma concentração de superpeers em uma certa região geográfica, com certa conectividade, e em outra região está descoberta. Então o ideal é que ela seja bem espalhada para estar próximo, né, dos outros peers. Ninguém fique descoberto, ninguém fique tão distante da conectividade com um dos coordenadores superpeers. Deve haver também uma porção pré-definida de superpeers em relação ao número total de nós. Então, geralmente se estabelece alguma porcentagem de nós que vão ser os superpeers do sistema, né, para não ter um excesso de mensagens ou uma sobrecarga em poucos superpeers, ou também não ter um excesso de superpeers e a coordenação ser mais complexa nesse sistema. Os superpeers também não devem precisar atender mais do que o número fixo de nós normais. Então, é tentar não concentrar tanto as conexões à responsabilidade de um superpeer só, com muitos nós normais se conectando a ele ou sendo coordenados por ele. Uma solução simples para esse tipo de sistema, para eleger líderes, um subconjunto de líderes do sistema, é usando, por exemplo, M bits de identificadores dos pares. Né? A gente tem uma ideia de que, a gente já vem trabalhando com essa ideia de cada nó do sistema tem um identificador numérico, um identificador inteiro, e esse identificador inteiro pode ser transformado numa visão de bits. Tá? Pode ser um número transformado num número binário. Nesse caso, a gente pode separar os K bits da extrema esquerda, no caso os mais significantes, para identificar quem deve ser um superpar, um superpeer no sistema. Por exemplo, um sistema onde eu tenho uma quantidade de peers, que eu uso 8 bits para representar o ID de um peer no sistema, eu posso usar os 3 bits mais significantes para identificar quem vai ser um superpeer. Por exemplo, quem tiver os 3 bits mais à esquerda com o valor 1, ele vai ser um superpeer. Como é que eu posso fazer essa operação? Por exemplo, eu posso pegar o ID do peer e aplicar uma operação de AND, um AND lógico, nessa máscara, que eu tenho 1, 1, 1 e o resto 0. Se o resultado disso for positivo, se isso aqui for uma condição satisfeita, ele vai ser eleito um superpar. Tá? Qual o problema dessa abordagem? Eu consigo, dessa forma, ter um subconjunto, uma porcentagem de peers que vão ser os superpeers no sistema. O problema é que esse tipo de abordagem não garante um posicionamento geométrico e bem distribuído para organizar os superpares de forma uniforme na rede. Então, esse tipo de abordagem não leva em consideração o posicionamento na rede e a conexão desses superpeers com os peers regulares do sistema. Uma outra abordagem que tenta levar isso em consideração para tentar distribuir melhor os superpeers na rede é o seguinte, é o tipo de chamada de eleição de pares por fichas repulsoras. A ideia é que N fichas são distribuídas no sistema e a ideia é que quem fique um certo tempo com essas fichas na mão vai ser eleito um novo superpeer no sistema.
Então, inicialmente essas fichas são distribuídas de forma aleatória entre alguns nós da rede. Então, uma propriedade é: nenhum nó pode ter mais de uma ficha. Então, se você recebe duas fichas, você imediatamente repassa essa ficha adiante. Além disso, as fichas possuem uma força de repulsão. A ideia é que um nó que está com a ficha na mão, ele começa a mandar pings, mensagens para os seus vizinhos, como se fosse mensagens de repulsão. Tá? Então ele fica mandando periodicamente mensagens aos seus vizinhos, indicando que ele está com a ficha. Se você está com uma ficha, se é um nó que possui uma ficha, e você recebe mensagens muito frequentes de seus vizinhos que também possuem fichas, essas mensagens que chegam, a gente diz que são mensagens repulsoras. Então, se você tem uma ficha e recebe uma certa quantidade, uma certa taxa de mensagens de outros nós que também tem ficha na mão, quer dizer que já tem muitos nós com fichas na sua proximidade, né? E a ideia é que você pode passar essa ficha adiante, que não precisa de um super peer novo, um coordenador novo naquele local. Tá? Então, peer, por exemplo, nesse exemplo, eu tenho aqui um nó A que está com a ficha de repulsão no momento, o nó B também, e o nó C. Os nós aqui em branco são nós normais que não possuem ficha. Note que o nó C está na vizinhança do nó A e também está na vizinhança do nó B. Esses nós vão estar mandando mensagem de repulsão. Como o nó C está recebendo mensagens dos dois lados, indicando que na sua vizinhança já tem muitas fichas presentes, já tem super peers, em algum momento, com essa taxa de mensagem que ele recebe, essa mensagem de repulsão, ele vai se desfazer da ficha e passar a sua ficha adiante. Tipicamente numa direção oposta da vizinhança onde ele está recebendo aquelas mensagens de repulsão. Tá? Então, com isso, note que isso vai fazer com que as fichas vão se espalhando, até que ela chegue no nó onde naquela vizinhança não há outros vizinhos com fichas mandando mensagens repulsoras. Então é lá que ela vai ficar. Se dá um certo tempo e não chegar mensagens frequentes de nós ao redor com essas fichas, ele vai ser eleito super par. Então, com isso, fichas que estão juntas no mesmo lugar vão se espalhando até achar um ponto onde não há uma concentração de super peers no momento, e um daqueles naquela vizinhança vai se tornar um novo super peer no sistema. Tá? Então, note que leva um tempinho aí para o sistema se adaptar, as fichas vão se espalhando, mas uma vez que elas encontram um lugar com pouca mensagem de repulsão, isso quer dizer que está cobrindo uma área de pouca presença de super peers. Então, geralmente são usados sistemas de larga escala quando se precisa de mais de um peer e se busca uma boa distribuição de super peers dentro de uma rede de larga escala. Então, pessoal, é isso que temos para hoje e até a próxima.